Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos explorar um dos estilos mais dinâmicos e rápidos do Kung Fu, o Fanziquan. Conhecido por sua velocidade explosiva, movimentos rotacionais e ataques imprevisíveis, esse estilo milenar combina estratégia e força de maneira única. Prepare-se para descobrir a história, as técnicas e os segredos por trás desse fascinante sistema de combate. Fique até o final e aproveite cada detalhe dessa incrível arte marcial. O Fanziquan, também conhecido como punho rotativo ou punho reverso, é um estilo de Kung Fu tradicional chinês que possui uma longa e rica história, cuja origem remonta ao período da dinastia Ming, de 1368 a 1644. Este estilo é caracterizado por movimentos rápidos, rotatórios e contínuos, com foco em ataques repetidos e rápidos, ideais para desorientar o adversário. Origem do Fanziquan. A criação do Fanziquan está envolta em lendas e suposições, mas muitos historiadores acreditam que o estilo se originou nas planícies do norte da China, particularmente na província de Hebei. Durante a dinastia Ming, esta região foi um importante centro de desenvolvimento de várias artes marciais devido à sua posição estratégica e militar. Raízes militares e marciais. Uma das teorias mais aceitas é que o Fanziquan foi desenvolvido como uma técnica militar, destinada a ser usada em batalhas corpo a corpo, onde a velocidade era crucial para vencer combates rápidos. Durante a dinastia Ming, as tropas chinesas frequentemente enfrentavam invasões de tribos do norte, como os mongóis. Nesses combates, a capacidade de executar ataques rápidos e ininterruptos era uma vantagem significativa. As técnicas do Fanziquan foram projetadas para serem usadas em combate próximo e pessoal, onde a velocidade e a imprevisibilidade dos ataques eram cruciais. No campo de batalha, as forças armadas chinesas muitas vezes precisavam enfrentar o inimigo em combates rápidos e intensos. Era nessas situações que o Fanziquan se mostrava particularmente eficaz. O estilo desenvolveu uma abordagem baseada em golpes curtos e rápidos que se alternavam entre ataques diretos e indiretos, dificultando a defesa do oponente. Em vez de depender da força bruta, o Fanziquan enfatizava a agilidade e a precisão, permitindo que o praticante derrubasse o oponente em um curto espaço de tempo. As técnicas rotativas e reversas do Fanziquan são ideais para desarmar ou desorientar um inimigo em combate, especialmente em situações de surpresa. Isso se refletia nos movimentos rápidos de mudança de direção, permitindo ao lutador atacar de ângulos inesperados. Generais famosos e o desenvolvimento do Fanziquan. A influência militar na criação do Fanziquan pode ser atribuída a vários generais e estrategistas militares que integraram essas técnicas nas artes marciais da época. Embora não haja consenso absoluto sobre quais generais podem ter sido os fundadores diretos do estilo, alguns nomes se destacam como figuras importantes na promoção das artes marciais e do treinamento militar durante o período Ming. Qi Ziguan. O general Qi Ziguan é amplamente considerado uma das figuras mais importantes na história militar da China, e ele desempenhou um papel fundamental na promoção de várias artes marciais durante seu tempo. Embora não seja o criador direto do Fanziquan, Qi Ziguan contribuiu significativamente para o desenvolvimento das técnicas de combate corpo a corpo durante as campanhas militares contra os piratas japoneses conhecidos como Wokou e as tribos nômades do norte. Qi Ziguan compilou seu famoso tratado militar, o Xiao Qinshu, no qual ele documentou várias técnicas de combate corpo a corpo que ele considerava eficazes para o exército. Entre essas técnicas, algumas eram muito semelhantes às que são encontradas no Fanziquan, como ataques rápidos e precisos para derrubar o oponente em questão de segundos. Ele defendia a ideia de que um soldado bem treinado deveria dominar tanto o uso de armas quanto o combate desarmado, o que fez com que o treinamento de artes marciais, como o Fanziquan, fosse uma parte essencial do regime militar da época. Qi Ziguan também enfatizou a importância de agilidade, reflexos rápidos e a capacidade de neutralizar o inimigo com golpes rápidos e imprevisíveis, elementos centrais do Fanziquan. Liu Daiou. Outro general proeminente da mesma época foi Liu Daiou, também conhecido por suas campanhas contra os piratas japoneses e pelas suas habilidades marciais.
Ele era um contemporâneo de Tite Ziguan e compartilhava o compromisso de incorporar as artes marciais no treinamento militar. Liu Dao era um mestre do bastão e espadas, mas também promovia a importância de técnicas de combate desarmado, especialmente aquelas que favoreciam a velocidade e a fluidez nos movimentos, conceitos centrais no Fanziquan. Embora Liu Dao tenha se destacado mais no campo das armas, ele também incentivou o uso de ataques rápidos e técnicas ágeis que lembram os princípios do Fanziquan. Liu Zongmin. Outro nome associado ao desenvolvimento de várias artes marciais no final da dinastia Ming foi o general Liu Zongmin, um dos líderes dos exércitos camponeses que lutaram contra a decadente dinastia no início do século XVII. Liu Zongmin era conhecido por sua brutal eficácia no campo de batalha e pela aplicação de táticas de guerrilha. Os exércitos camponeses precisavam se adaptar rapidamente, muitas vezes enfrentando tropas imperiais melhor equipadas. A ênfase em movimentos rápidos e ataques surpresa, características do Fanziquan, era crucial para o sucesso dessas forças. Embora Liu Zongmin não seja diretamente associado à criação do Fanziquan, as táticas de guerrilha que ele empregava eram consistentes com a filosofia do estilo. Legado militar e o impacto do Fanziquan. Com o passar dos séculos, o Fanziquan continuou a ser uma parte importante do repertório das artes marciais no norte da China, especialmente em Hebei e Shandong. No entanto, sua origem militar e sua associação com os exércitos do norte da China fizeram com que ele mantivesse uma reputação de estilo voltado para a eficiência e a velocidade. Mesmo com o declínio das dinastias e a introdução de técnicas militares modernas, o Fanziquan permaneceu relevante, sendo preservado e ensinado como parte da herança cultural das artes marciais da China. Seu legado como uma técnica desenvolvida para o campo de batalha reflete sua ênfase em velocidade, precisão e a capacidade de derrotar o inimigo com ataques rápidos e devastadores. As técnicas do Fanziquan são reconhecidas por sua velocidade explosiva, fluidez nos movimentos e o uso contínuo de golpes rotacionais e reversos. A tradução de Fanzi pode ser compreendida como técnicas de inversão, o que reflete diretamente o estilo de luta caracterizado por ataques rápidos que mudam constantemente de direção para desorientar o adversário. As principais características das técnicas do Fanziquan são velocidade e explosividade. O Fanziquan é amplamente conhecido pela sua rapidez. Os golpes são executados em uma sucessão quase contínua, com o objetivo de sobrecarregar o adversário com uma barragem de ataques antes que ele tenha tempo de reagir. Essa explosividade se manifesta tanto em ataques com as mãos quanto com os pés. O praticante de Fanziquan raramente pausa ou hesita entre os movimentos, criando uma ofensiva fluida e ininterrupta. Séries de ataques rápidos. Os golpes são aplicados em combinações rápidas, geralmente sem intervalos entre eles, o que força o oponente a adotar uma postura defensiva constante. O lutador de Fanziquan usa a vantagem da velocidade para atacar em diferentes ângulos sem permitir que o adversário se recupere. Rápida transição entre defesa e ataque. Um aspecto único do Fanziquan é a capacidade de alternar entre defesa e ataque em um único movimento. Ao bloquear um golpe, o praticante já prepara um contra-ataque instantâneo, aproveitando o fluxo contínuo de movimento. Movimentos rotacionais e reversos. Um dos princípios centrais do Fanziquan é o uso de movimentos rotacionais, onde o corpo e os membros giram rapidamente em torno de um eixo central, permitindo que o praticante alterne direções e ângulos de ataque de forma imprevisível. Golpes reversos. Isso se reflete na maneira como o praticante inverte rapidamente seus movimentos para confundir o oponente. O golpe, após atingir ou ser bloqueado, pode ser revertido para atacar de outra direção com força adicional. Por exemplo, um soco direto pode se transformar em um ataque com o cotovelo no movimento de retorno. Rotação de 180 graus ou 360 graus. O Fanziquan faz uso de rotações completas ou parciais durante as sequências de ataque, o que permite ao praticante mudar de posição enquanto mantém a pressão sobre o oponente. Essas rotações também são usadas defensivamente, ajudando o lutador a desviar de ataques e a reposicionar-se para um contra-ataque mais eficiente. Uso do corpo inteiro nas rotações. Diferentemente de alguns estilos que se concentram mais nos braços ou nas pernas,
o Fanziquan usa o corpo como um todo para gerar energia. O giro do quadril, ombros e tronco é fundamental para aumentar a força dos golpes. A rotação não é só uma estratégia de movimentação, mas também uma forma de maximizar o impacto dos ataques. Ataques com as mãos, punhos e palma. As técnicas de ataque com as mãos do Fanziquan variam entre golpes com os punhos fechados e ataques com a palma aberta, permitindo ao praticante uma gama diversificada de golpes. Soco direto e reverso. Os punhos são usados de forma rápida e eficiente. O soco direto, como um jab, é seguido por um golpe reverso, como um cruzado ou uppercut, que utiliza o giro do corpo para aumentar a força. A troca entre golpes diretos e reversos é fluida, permitindo que o praticante ajuste o ângulo e a direção do ataque de acordo com a reação do oponente. Golpes com a palma aberta. O uso da palma é outra característica distintiva do Fanziquan. Em vez de depender exclusivamente de socos, o praticante pode utilizar as palmas para atacar pontos vitais, empurrar o oponente para fora de equilíbrio ou redirecionar sua força. A palma aberta é particularmente útil em ataques de curta distância, onde o praticante pode controlar a cabeça ou o corpo do adversário antes de desferir um ataque contundente. Técnicas de cotovelo. O Fanziquan também utiliza golpes com os cotovelos em ataques curtos e poderosos, muitas vezes incorporados em sequências rotativas. Os cotovelos são eficazes tanto como golpes ofensivos quanto defensivos, permitindo ao praticante atacar de perto, onde o espaço para socos pode ser limitado. Chutes rápidos e ágeis. Embora o foco principal do Fanziquan esteja nos ataques com as mãos, o estilo também inclui uma variedade de chutes rápidos e precisos. Os chutes são geralmente executados em movimentos curtos e diretos, com o objetivo de manter a fluidez entre as técnicas de ataque e defender. Chutes baixos. O Fanziquan utiliza muitos chutes baixos direcionados às pernas e joelhos do oponente para desequilibrá-lo ou impedir sua movimentação. Chutes diretos e laterais nas pernas são comuns, e são executados com velocidade para interromper o avanço do adversário. Chutes rotacionais. Assim como nos golpes com as mãos, os chutes podem ser acompanhados de rotações de 180 graus ou 360 graus, o que aumenta a imprevisibilidade do ataque. Esses chutes rotacionais, como os chutes giratórios ou reversos, são aplicados de forma explosiva e inesperada. Movimentação ágil. A movimentação no Fanziquan é rápida e contínua. O praticante se desloca constantemente, evitando se tornar um alvo fixo e sempre buscando ângulos favoráveis para atacar. Essa agilidade é fundamental para manter o adversário sob pressão. Passos curtos e rápidos. O praticante de Fanziquan geralmente utiliza passos curtos e rápidos para se aproximar ou se afastar do adversário. Ao invés de movimentos longos e expansivos, os pés permanecem relativamente próximos ao solo, facilitando mudanças rápidas de direção. Mudança de ângulos. A movimentação não é apenas linear, o praticante pode se mover para os lados ou em diagonais, criando novos ângulos de ataque. Isso permite ao lutador atacar a partir de direções inesperadas, pegando o oponente de surpresa. Defesa ativa e contra-ataque. No Fanziquan, a defesa é extremamente ativa. Ao invés de bloquear passivamente, o praticante redireciona a força do oponente ou usa sua própria defesa como uma oportunidade para atacar imediatamente. Desvios e evasão. Muitos dos movimentos defensivos no Fanziquan envolvem a evasão do ataque em vez de absorvê-lo diretamente. O praticante pode se esquivar de um golpe enquanto simultaneamente prepara um contra-ataque. Isso é facilitado pelas rotações do corpo e pelos movimentos rápidos de pés. Bloqueios que se transformam em contra-ataques. Ao bloquear um golpe, o praticante de Fanziquan imediatamente segue com um contra-ataque, geralmente com um movimento reverso. Por exemplo, um bloqueio com o antebraço pode ser rapidamente seguido por um soco ou cotovelada. Uso estratégico da força do oponente. O Fanziquan também incorpora técnicas em que a força e a energia do oponente são usadas contra ele. Isso é feito redirecionando ou invertendo o ataque do oponente para desestabilizá-lo e contra-atacar rapidamente.
Movimentos rotacionais permitem ao praticante redirecionar a força recebida, transformando um golpe defensivo em uma oportunidade ofensiva. Evolução e influências. Com o tempo, o Fanziquan se desenvolveu além das suas origens militares e foi integrado ao treinamento de várias escolas de artes marciais. Durante a dinastia Qing, de 1644 a 1912, o estilo foi promovido e disseminado, especialmente entre as classes camponesas. Este foi um período em que muitas artes marciais floresceram, com ênfase tanto na autodefesa quanto na preparação para revoltas contra o domínio manchu. Apesar de sua origem no norte, o Fanziquan também se espalhou para outras regiões da China. Em cada local, ele foi adaptado para as necessidades e características locais. No norte, onde o terreno é mais aberto, os praticantes desenvolveram o estilo com ênfase em ataques rápidos, diretos e contínuos, aproveitando o espaço para mover-se livremente. No sul, onde o terreno era mais montanhoso e os combates frequentemente ocorriam em espaços mais confinados, o Fanziquan foi ajustado para enfatizar o combate a curta distância, com movimentos mais compactos e eficientes. Com o declínio da dinastia Qing e a subsequente modernização da China no início do século XX, muitos estilos tradicionais de Kung Fu, incluindo o Fanziquan, perderam popularidade. As práticas militares modernas começaram a substituir as artes marciais tradicionais como métodos de combate, e muitos mestres de Fanziquan foram forçados a ensinar em segredo ou abandonar suas práticas. Contudo, nas últimas décadas, o Fanziquan teve um renascimento, principalmente graças ao interesse crescente por artes marciais tradicionais e esportes de combate na China e no exterior. A integração de artes marciais no sistema educacional chinês e em competições do Wushu moderno ajudou a manter algumas características do Fanziquan. Embora o Fanziquan tenha sido transmitido por muitas gerações de mestres anônimos, houve figuras importantes que ajudaram a popularizar o estilo. Jie Xianwu, um famoso mestre de artes marciais no século XX, foi um dos responsáveis por trazer o Fanziquan para o cenário moderno, e ele é frequentemente lembrado por seu trabalho de preservação do estilo. Fanziquan combinam velocidade, fluidez e movimentos reversos com uma forte ênfase em ataques contínuos e imprevisíveis. O estilo exige do praticante não apenas habilidades físicas, mas também uma compreensão estratégica de como usar a agilidade, o movimento rotacional e a explosividade para dominar o oponente. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe também com seus amigos. Nos diga nos comentários qual outro estilo ou técnica você gostaria de ver por aqui. Muito obrigado por acompanhar até o final, e até a próxima, aqui no Mundo Marcial.